Golpe ou impeachment? É um assunto que já tinha sido superado pela sociedade, me parece que está voltando agora na campanha do presidente Luiz Inácio da Silva, em que ele tenta esconder a sua candidata preferida, a Dilma Rousseff. Essa semana, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, talvez pelo fato de ter sido indicado pela própria ex-presidente Dilma Rousseff ao Supremo Tribunal Federal, num gesto de delicadeza ou para confundir mais o cenário político, simplesmente colocou a seguinte questão, que aquilo foi mais uma questão de falta de apoio do Congresso Nacional ao governo da Dilma. Ou seja, ele quis dizer que o impeachment foi simplesmente um golpe, em outras palavras. Bom, vamos tentar explicar para as pessoas, né? Isso está registrado, está aí na imprensa, onde você for procurar você vai entender. O problema da Dilma, do impeachment da Dilma, foi uma questão de dívida fiscal. Quem é o autor dessa dívida monstruosa fiscal que o Brasil alcançou no governo Dilma? Foi o Lula, o segundo governo dele. Aí as pessoas vão dizer, não, o Lula foi o melhor presidente do Brasil. Talvez tenha sido o melhor presidente do Brasil na primeira fase, no seu primeiro governo. No segundo governo, não. A Dilma também, na parte social, fez muita coisa interessante, só que não colocou nenhum para funcionar porque não tinha recursos. Então, o que foi essa questão que a sociedade confunde golpe com impeachment? O problema foi o seguinte, em 2008, 2009, com a crise americana dos primes, em que o próprio presidente Lula disse que os americanos, os homens brancos, os loiros de olhos azuis deviam vir ao Brasil para ver como se administrava um país. E que o tsunami financeiro que atingiu o mundo inteiro, no Brasil seria uma marolinha. Não foi uma marolinha, porque aí foi o grande erro do segundo governo dele. Com a crise, o que ele deveria ter feito, o seu governo deveria ter feito, seria reduzir custos, cortar despesas, como qualquer brasileiro faz quando perde o emprego, quando as coisas ficam difíceis. Tirar as gorduras, eliminar o custo do país. Não, ele fez ao contrário. Ele adquiriu dívidas, ou seja, facilitou o crédito, abaixou o crédito, os juros no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, quase levou as duas instituições a uma situação difícil. Por quê? Ele entendia que as pessoas consumindo, o país cresceria e superaria a crise. Mas essa tentativa de aumentar o consumo no Brasil foi a desgraça de vários planos econômicos que o Brasil já teve. Isso está registrado. Não é por aí, porque o Brasil tem deficiência na sua estrutura, na sua infraestrutura. O nosso problema é voltar, numa expressão não muito elegante, voltar atrás. Voltar atrás e verificar o que impede do Brasil crescer. Não é fazendo uma taxa de juros menor, isentando automóveis, isentando a linha branca, para que as pessoas pudessem consumir. Olha, consumo é consumo. Esses recursos deveriam ser direcionados pelo país para a construção de estradas, para portos, aeroportos, para diminuir o custo de exportação do Brasil. Resultado, o que aconteceu? Será que a sociedade se lembra disso? 63 milhões de brasileiros foram para o Serasa, porque o tsunami chegou no Brasil. E aí o que ele faz? Ele ainda libera o crédito
para as empresas um crédito mais barato pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, em que as grandes empresas devedoras, com juros subsidiados pelo governo, pagam as suas despesas, seus créditos, seus débitos nos bancos. E os bancos têm o maior lucro no governo Lula. E a sociedade fica com 63 milhões de brasileiros dependurados no Serasa. Olha, esse mecanismo de crédito, de tentar aumentar a produção, foram todos a ideia que o Brasil sempre teve errada. Porque nós não temos renda, então as pessoas se endividam, nós não temos uma estabilidade de renda. Então, isso é muito fácil. Você libera o crédito, mas em compensação, qual é o resultado? A dívida aumenta, dívida pública aumenta, porque tudo isso saiu dos nossos impostos, e a sociedade fica presa ao crédito, presa aos sistemas de proteção ao crédito e o desemprego. Não é? Então, é este o retrato. E a Dilma recebeu tudo isso do governo Lula, toda essa situação, e que ela continuou, e foi daí que deu a questão das pedaladas fiscais, porque ela não tinha dinheiro, o governo não tinha dinheiro para honrar seus compromissos, e ela rodava uma determinada quantia de dinheiro, passando de conta por conta, simplesmente, mas tinha um buraco monstruoso de quase 100%, ou seja, próximo de 90% da relação PIB-dívida pública. E que foi a crise da Espanha, a crise da Itália, muito parecido. Então, esse movimento, essa ideia de que o desenvolvimento, o crescimento econômico traz riqueza, não traz, porque o Brasil não tem renda, não tem indústrias, tem problemas de logística, tem problema de produtividade. Então, é isso que a Dilma herdou. Agora, sobre o panorama político, se nós fôssemos um país de um Congresso Nacional, de uma Câmara dos Deputados, formada por representantes do povo, que se preocupasse com o país, o que ela fez para tentar resolver a situação fiscal do Brasil gerava um impeachment. Como nós vivemos numa situação em que os parlamentares são sustentados com verbas do governo, secou a fonte, deu golpe. Esta é a realidade. É o que nós estamos vivendo hoje com o Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Quem manda no governo hoje? O presidente da Câmara, que tem a chave do cofre, e o chefe da Casa Civil, que tem os acordos políticos, em que já há sinais do Centrão migrar para a candidatura Lula. Então, no Brasil sempre haverá golpe, enquanto nós tivermos uma classe política que só pensa nela.